Graça e paz, meus irmãos, como é que você está? Espero que esteja tudo bem. Diretamente aqui dos estúdios aqui da Fazenda Barra. Tá dando uns pinguinhos, eu vou fazer um videozinho aqui dentro mesmo. Eu queria falar sobre um trechinho de um livro do Tim Keller. Tá fazendo muito sucesso aí, é um carequinha. Os estudiosos aí da Palavra de Deus têm gostado muito dele. Achei bem interessante. No livro dele, O Deus Pródigo, falando sobre aquela parábola que é conhecida do filho pródigo, ele diz assim: um rei e os servos dele, um desses servos, ele amava o rei dele, e ele tinha uma plantação, ele plantava ali verduras, e um dia ele colhe uma cenoura ali diferente, ela era muito grande, algo extraordinário aconteceu, diferente das outras cenouras, e ele decide presentear o rei. Ele vai lá, entrega aquela cenoura de todo o coração, fala: ó, rei, algo extraordinário aconteceu, eu queria te dar isso como presente. E o rei gosta muito dessa atitude dele e resolve retribuir a ele. Ele dá uma propriedade do lado da que ele tinha. Ele fala: não, você me deu isso aqui e eu fiquei muito satisfeito, eu vou te dar essa propriedade. E um outro servo, observando aquilo, ele astutamente pensa: poxa, mas se esse cara deu uma cenoura e ele ganhou uma propriedade, eu crio cavalos, então eu vou dar a ele um garanhão negro e eu penso que ele vai me dar muitas propriedades. E ele vai lá e dá esse cavalo para ele, esse garanhão, e o rei simplesmente aceita, mas não dá nada em troca. E ele fica ali meio, por que que o rei não fez nada? E o rei, conhecendo o coração dele, ele revela. Ele diz: aquele servo bom, ele deu a cenoura para mim. Você está dando o cavalo para você mesmo. Por quê? Porque ele estava dando o cavalo ao rei, mas na verdade ele estava dando a ele mesmo porque ele esperava receber algo em troca. E nessa parábola, que eu gosto de chamar de parábola de um pai que tinha dois filhos, que a maioria das pessoas chama de a parábola do filho pródigo, né? A gente vê isso. Jesus está ali conversando com pecadores, com publicanos, os cobradores de impostos, aquelas pessoas vistas assim com os maus olhos pelos fariseus. E os fariseus, que eram aqueles religiosos, aqueles doutores, aqueles que se achavam, não, nós cumprimos a lei e tal, eles chegam ali: você está comendo com um pecador? Que história é essa? E aí Jesus começa a contar essa história. Ele diz, em vez dele responder, né, ele começa a contar uma história, uma parábola. É assim que Jesus dialogava, contando histórias muitas vezes. E aí ele diz: um pai tinha dois filhos. O mais novo pede a herança para o pai. Ou seja, ele não queria comunhão com o pai, ele não queria uma intimidade, um relacionamento com o pai. Ô pai, me dá a herança aí, porque eu quero seus bens, eu quero seu benefício. E estranhamente o pai entrega a parte da herança do filho mais novo e ele vai para terras distantes gastar o seu dinheiro. E o filho mais velho fica em casa, obedecendo ao pai. E o mais novo, depois de algum tempo que ele gastou todo esse dinheiro com mulheres, festas, bebidas, ele começa a trabalhar e chega até o ponto dele estar ali trabalhando, dando comida aos porcos de algum fazendeiro, e ele tem vontade de comer daquela comida que os porcos estavam comendo. E aí ele pensa: poxa, eu vou voltar para a casa do meu pai, porque lá na casa do meu pai até os servos têm uma comida melhor do que isso aqui. Então ele decide voltar para a casa do pai, desta vez não como filho, mas como servo. E estranhamente, quando ele volta, o pai já está esperando a volta dele e corre. O pai corre em direção a ele e o abraça e dá uma festa. Mata um bezerro gordo ali para ele, dá um festão. Ele fedendo porco, ele manda pôr um anel no dedo dele, tira essa sandália e coloca uma sandália nos pés dele e dá aquela festa. E esse filho mais velho, que tinha ficado na casa do pai, obedecendo às regras do pai, quando ele chega da roça ali e vê aquela festa, ele pergunta para os outros servos ali que estavam de fora: o que é isso que está acontecendo? Aí ele diz: teu irmão voltou e teu pai está dando uma festa para ele. E ele não entra na festa. O pai sai da festa,
para ver o que estava acontecendo, por que que ele não entrou na festa. E aí ele se revolta contra o pai, você não tinha direito de fazer isso, eu estou aqui te servindo, e esse teu filho que foi e gastou todo o teu dinheiro, você vai e faz uma festa para ele, você nunca me deu um cabrito para me alegrar com meus amigos, e papapá. E aí ele diz, poxa, o teu irmão estava morto e agora reviveu, convém que alegremos por causa disso. Então, Jesus contando essa história aos fariseus, o que é que Jesus estava colocando ali? Esses pecadores que eu estou conversando são, na parábola, esses filhos mais novos, que saiu, mas agora eu estou aqui, estou falando as palavras de vida eterna para ele. Pensa, Jesus estava conversando com eles, com os pecadores, muitos deles estavam voltando para a casa do Pai. E vocês, fariseus, vocês na parábola são esse filho mais velho, que está em casa, ficou na casa do Pai, obedecendo ao Pai. Mas o coração de vocês está longe de amar ao Pai. Por quê? A obediência por si só não é amor ao Pai, porque ele estava obedecendo, mas para ter algum tipo de benefício. Ele pensa, mas você tinha que ter me dado esse bezerro, era para mim, você nunca me deu nenhum cabrito. Mesma coisa era aquele cara que deu o cavalo, mas deu o cavalo para quem? Para ele mesmo. Então, vocês, fariseus, são o filho mais velho, os pecadores, o filho mais novo. O filho mais novo arrependeu, ele voltou para a casa do pai. A intenção do filho mais novo a voltar era por necessidade, ele estava com fome. Mas o constrangimento, quando ele chega e o pai o abraça, esse constrangimento que nos faz mudar. A gente é pecador, a gente é mau, mas o nosso pai nos aceita. E a parábola não conta se o filho mais velho, ali representado na parábola, que eram os fariseus, não conta se os fariseus arrependeram, porque não fala se eles entraram, se o filho mais velho entrou na festa. Ou seja, Jesus jogou a bola para eles, dizendo assim, agora vocês têm que dar a resposta, vocês vão entrar para a festa? Porque eu estou conversando com eles, eles estão se arrependendo. Vocês também têm que se arrepender. Agora, se arrepender de quê? Se arrepender de boas ações. Mas como assim se arrepender de boas ações? Boas ações mal intencionadas. Muitas vezes a gente tem que arrepender também disso. A gente faz muita coisa, mas a intenção do nosso coração é má. Então são dois filhos e nenhum dos dois ama devidamente ao pai. Porém, o pai ama os dois filhos. Agora, quem que ficou ali no banquete é aquele que não se julgou o merecedor. Não, eu sou bom. O que a gente chama de legalista, né? Que é aquela pessoa que acha que não, nem preciso de um salvador. Acha que as próprias obras dela pode levar ela para o céu. Então, o que a gente pode tirar de lição disso? Jesus é o irmão mais velho. Os fariseus é que deveriam estar falando a palavra de Deus para aqueles pecadores, mas eles estavam simplesmente julgando. Então Jesus é o verdadeiro irmão mais velho que vem em busca da ovelha perdida. É simplesmente a graça de Deus. E esse constrangimento a tamanho amor é o que nos muda. A gente tem que ficar longe de ser legalista e contar com a misericórdia de Deus. É a mesma coisa daquele fariseu ali que estava orando, dizendo que jejuava 2 vezes na semana, que dava os dízimos, e ele era diferente de todas as outras pessoas. E quem subiu justificado é o que batia no peito e dizia, tem misericórdia, Senhor, eu sou um homem pecador. Então estamos todos no mesmo barco, somos todos pecadores e dependemos da graça de Deus. Tem muita gente que olha e fala assim, não, mas esse filho mais velho, ele era até mais digno. Ele, por mais que estava certo, o irmão dele foi, gastou o dinheiro, uai, é digno, o cara tinha que reclamar mesmo, esse pai dele tá doido. Gente, você imagina, ele ficou na casa do pai, ele via o pai todos os dias, olhando na estrada, esperando o filho mais novo voltar. Quando o filho volta, se ele amasse o pai, ele deveria se alegrar, falar, o desejo do meu pai se realizou, o filho dele voltou, meu irmão voltou.
Então ele não tinha dificuldade de enxergar o pai, mas tinha dificuldade de olhar qual é o desejo do pai e esse é meu irmão. Ele é filho do meu pai, então ele é meu irmão. O que Jesus mandou a gente fazer é o ir de pregar o evangelho, é dizer aos pecadores: tem perdão para os teus pecados, volta para casa porque o Pai te ama. E não a gente ser um legalista, dizer, seu pecado é grande demais. O meu pecado não é tão grande quanto o seu. Não é essa a mensagem. A mensagem é: Jesus veio para aqueles que estão doentes, ele veio para pagar os teus pecados, ele te ama. O Pai entregou o próprio Filho, ele te ama.